Fala, meus queridos e minhas queridas, bom dia, bom dia, bom dia, que prazer, que privilégio, que honra, que alegria. Estamos começando mais um dia, começando mais um domingo, e isso é sinal que nós vencemos mais uma semana. Não é verdade, meus amados? Estamos começando, está entrando no ar mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos relembrar um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou, das muitas preciosas lições que o nosso Deus nos ensinou nessa semana que passou aí, dos dias 2 a 6 de fevereiro. Tá bom, queridos amados? Vamos relembrar um pouquinho do muito que aprendemos com o Senhor, mas antes, obviamente, eu vou pedir a nossa produção para liberar aí a nossa vinheta. Vai, produção! É isso aí, meus amados, vamos ao nosso resumo semanal de hoje, neste domingo abençoado, dia 8 de fevereiro do ano de 2026. Vem com a gente, vamos relembrar um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou nesta semana que passou, conforme já está aparecendo aí na sua tela, dos dias 2 a 6 de fevereiro do ano de 2026. Amém? Vamos recordar, queridos? Vem com a gente. Vamos começar relembrando o que aprendemos na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Sempre Alerta. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, no Getsêmani, Jesus se separou dos demais, levando consigo somente a Pedro, Tiago e João. Mas destes também se separou para ficar a sós com o Pai e pediu que eles ficassem ali em oração também. Mas quando Jesus retornou, os encontrou dormindo. O mestre os repreendeu, perguntando se eles não podiam vigiar com ele nem por uma hora. E logo em seguida lhes disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos estar sempre vigilantes, porque temos um inimigo das nossas almas que não se distrai nem por um segundo. Está o tempo todo alerta, atento, ligado e buscando quem possa tragar. Como a Bíblia nos adverte na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8. Precisamos estar, como dizem os escoteiros, sempre alerta. Foi isso que aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 2 de fevereiro, iniciando assim a nossa semana. Vamos agora, queridos, relembrar um pouquinho do que aprendemos no dia 3 de fevereiro, na terça-feira, na meditação que recebeu o seguinte título: Oração não é uma opção, é obrigação. Queridos e queridas do PSM, ao encontrar seus discípulos dormindo, Jesus os repreendeu perguntando se eles não podiam vigiar com ele nem por uma hora. E logo em seguida declarou: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Espiritualmente falando, a vigilância por si só não é o suficiente. Ela precisa estar acompanhada de oração. A vigilância pode até nos fazer perceber a aproximação do inimigo ou até mesmo identificarmos uma situação de perigo. Mas é a oração em nome de Jesus que vai de fato nos livrar e nos dar a vitória. Consegue perceber a importância da oração? Não há como sermos vencedores diante das batalhas espirituais sem oração. Oração não é uma opção, é obrigação. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 3 de fevereiro. E na quarta-feira, queridos, 4 de fevereiro, vamos relembrar um pouquinho do que aprendemos na meditação que recebeu o seguinte título: A oração nos protege. Preciosos e preciosas do PSM, além de não ser opcional, a oração também não pode ser esporádica, momentânea. Ou seja, não podemos orar somente em alguns momentos, quando desejarmos, quando precisarmos ou quando nos for cômodo, conveniente. Consegue entender? A oração nas nossas vidas precisa ser uma prática constante. Devemos e precisamos estar em constante oração em todos os lugares e em todos os momentos. Se o nosso inimigo busca nos atingir 24 horas por dia, também precisamos estar resguardados, protegidos 24 horas por dia. E a oração nos protege. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 4 de fevereiro.
Vamos agora, queridos, relembrar um pouquinho do muito que aprendemos no dia 5 de fevereiro, na meditação de quinta-feira, que recebeu o seguinte título: Sustento e Livramento nas Tentações. Lindões e lindonas do PSM, nesta meditação nós conversamos um pouco sobre tentação. Entendemos que todos sofremos tentações, uns em umas áreas, outros em outras, mas ninguém está isento delas. Até Jesus, enquanto esteve aqui, teve que enfrentá-las. Hebreus capítulo 4, verso 15. Mas o que nos conforta e nos encoraja a suportá-las e vencê-las é que Deus não permite que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportarmos. E Ele ainda nos dá o livramento, nos envia o escape diante das tentações. Deus sabe que, dependendo da tentação que viermos a ceder, as consequências podem ser desastrosas. Por isso Ele nos concede sustento e livramento nas tentações. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Amém, meus queridos? Vamos agora relembrar um pouquinho do que aprendemos na nossa última meditação da semana, sexta-feira, dia 6 de fevereiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Fuja, porque a carne é fraca. Príncipes e princesas do PSM. Jesus, ao encontrar seus discípulos dormindo, os repreendeu, dizendo: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nesta meditação, nós conversamos um pouquinho sobre a carne. E você já sabe que quando a Bíblia fala de carne, ela está se referindo à nossa humanidade, à nossa natureza carnal. Consegue entender? Jesus foi categórico ao afirmar que a nossa carne é fraca. Logo, não podemos depositar a nossa confiança nela. Quantos se acham fortes, resistentes? Não são. Não brinque com a sua natureza e nem fique pondo à prova a sua humanidade. Fuja de situações e circunstâncias que podem te derrotar. Faça como fez José do Egito, quando foi assediado pela mulher de Potifar. Gênesis capítulo 39, verso 12. A Bíblia diz ainda para fugirmos da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Se sentir que não vai resistir, fuja, porque a carne é fraca. E assim, queridos e queridas, estamos concluindo mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM neste domingo abençoado, dia 8 de fevereiro do ano de 2026. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, mais um dia, mais um domingo, mais uma semana vencida. Não é verdade, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor, permitindo o nosso Deus, domingo que vem, nós voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, queridos? Agora, antes de terminar, aquele pedido que você ouve todos os dias aqui do pastor Jorge Reis, conforme já está aparecendo aí na sua tela. Não esqueça de deixar seu like, deixar sua curtida, deixar seu comentário. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, queridos, por favor, indique para que outras pessoas também se inscrevam no nosso canal, para que assim o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, um conteúdo que vale a pena indicar para outras pessoas. Se você tem sido abençoado pelo Ministério PSM, então indique para outras pessoas. Seja um canal de Deus para abençoar outras vidas também. Tá bom, meus amados? Esse é o principal objetivo desse ministério, é divulgar a palavra do nosso Deus e abençoar vidas através da meditação na palavra. Tá bom, meus amados? Então nos ajude aí. Não esqueça de deixar seu like, sua curtida, seu comentário, acionar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos e nos ajudará, obviamente, a atingirmos o nosso alvo, como também já está aparecendo aí na sua tela, que é de 1000 inscritos, tá bom? Obviamente que a gente não quer ficar só nos 1000 não, tá? A gente quer ir muito além, mas no momento o nosso alvo
inicial, digamos assim, é de 1.000 inscritos. Atingindo esse número, algumas coisas acontecem aí com o algoritmo do YouTube, nos abençoa muito. Enfim, queridos, nos ajude. Nós contamos com você. Tá bom, queridos? E também, se você tiver alguém que você gostaria que recebesse as nossas meditações, é só você indicar, né? Compartilhe esse número que está aparecendo aí na sua tela, que é o número que você já recebe as nossas meditações. Indica, compartilha com essa pessoa que você gostaria que recebesse e orienta essa pessoa a entrar em contato, mandando uma mensagem pelo WhatsApp também pra gente, dizendo que quer participar do Ministério PSM. A nossa equipe vai cadastrar o número dessa pessoa e essa pessoa vai passar a receber automaticamente as nossas meditações. Tá bom, meus queridos? Mas nos ajude aí a divulgar esse projeto, que tem como principal intenção, como eu já disse, divulgar a palavra de Deus e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Então, nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos terminando, mas antes, quero convidar você para fazer o que fazemos aqui todos os domingos, né? Pastor Jorge fala pra caramba, né? Mas eu quero convidar você para, antes de encerrarmos, se você puder e quiser dar uma paradinha, e vamos encerrar essa semana, digamos assim, né? Falando com o nosso papai. Vamos orar, meus amados? Nossa produção vai liberar o nosso fundo musical. Isso aí, vem com a gente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te engrandecer e te glorificar, Paizinho, por mais uma semana concluída, te agradecer pelas lições, pelos muitos ensinamentos recebidos aí nessa semana, te glorificar, Paizinho amado, te entregar a vida de cada um dos teus filhos que meditaram conosco durante toda essa semana que passou, que estão agora participando conosco desse resumo, Paizinho, que a tua bênção possa alcançá-los. Eu não sei o que os teus filhos precisam do Senhor, mas o Senhor sabe. E seja o que for, o Senhor tem poder para mudar circunstâncias, resolver problemas, transformar situações. Vem, Paizinho, transformando a tristeza em alegria, a lágrima em sorriso, a noite em dia, a derrota em vitória, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho amado, como te pedimos quase todos os dias, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre a vida de cada um dos teus filhos do teu poder e da tua glória. Te agradecemos pela semana que passou e te entregamos a semana que está se iniciando, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. E assim estamos encerrando, né? Mais um resumo das meditações, mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.